Olá, estamos nos estúdios da TV Câmara nesse Momento Saúde. Ao meu lado está o Dr. Felipe Maciel Pereira, ele que é médico oncologista clínico da Santa Casa de Ribeirão Preto, e hoje nós vamos falar sobre prevenção ao câncer. É um assunto muito importante que diz respeito não só às mulheres, mas aos homens também. E ninguém melhor do que ele para hoje vir aqui, tirar dúvidas e chamar a atenção. Câncer tem prevenção, doutor? Tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? Agradeço pelo convite. Câncer tem sim prevenção. Quanto mais cedo nós descobrirmos, mais eficaz é o tratamento e a prevenção. Então, quanto mais buscarmos sobre o câncer, tem os subtipos específicos que a gente vai falar hoje, mas quanto mais fizermos esse rastreio, essa prevenção, melhor a taxa de redução da incidência do câncer e até as taxas de cura, caso for diagnosticado. O que é câncer, doutor, e como que ele desenvolve no organismo? Para o leigo que está assistindo agora, como é que é fácil para vocês na área? É muito fácil, mas para aquele paciente, como é que ele desenvolve no organismo? Como é que ele descobre? Como que funciona, doutor? O câncer, então, na verdade, a complexidade do câncer vem desde o início, que o câncer eles são células do próprio organismo que perdem a capacidade de ter o controle de divisão. Então, assim, nosso corpo todos os dias faz milhares de divisões de células, que são as partes básicas do organismo, vamos dizer assim. Ele está em constante divisão, em constante renovação. Porém, a própria célula tem um código genético, DNA, que controla essa divisão para que ela não seja uma divisão desenfreada. Então, quando a célula perde esse controle da divisão, ela passa a se dividir de forma desordenada. Então, ela começa a crescer, que forma o tumor. Essa formação do tumor, no estágio inicial, só a perda do controle de divisão pode ser um tumor, tanto benigno quanto maligno. Um caso assim fácil de identificar são os miomas do útero, por exemplo. As mulheres têm vários miomas, que são células que estão se dividindo muito, mas que estão restritas ali ao útero. Então isso aí é uma neoplasia benigna que a gente fala. É aquela que fica paradinha ali, fica doutor, paradinha ali. Então assim, quando a célula perde a capacidade de controle de divisão, ela pode ser uma neoplasia benigna ou maligna. Porém, quando a célula também, além de perder a capacidade de divisão, então ela se divide muito, e a hora que ela adquire a capacidade de invadir outros tecidos, fazer metástase, aí sim forma o câncer. Então quer dizer que a célula, por exemplo, do útero, ela pode crescer e invadir outros tecidos, ir para o pulmão, ir para o fígado, ir para os ossos. Outros órgãos ali, aí né, quando doutor? ele perde, então, o câncer é quando a célula perde a capacidade de controlar a sua divisão, então se divide de maneira desenfreada e adquire a capacidade de invadir outros tecidos. Quais são os tipos de câncer mais comum no nosso país, aqui no Brasil? O Brasil, a gente fala que ele é um país continental, né? Assim, é um país muito grande, que tem vários cenários, várias regiões. O norte, o nordeste, o sudeste tem incidências diferentes. Quando nós pegamos num geral, o Brasil todo, o câncer de mama é o mais incidente nas mulheres, o câncer de próstata é o mais incidente nos homens, seguido de câncer de cólon e câncer de pulmão. Claro, quando a gente exclui os cânceres de pele não melanoma, que câncer de pele ele é muito incidente, porém a gente não, deixando de levar ele em consideração, são esses casos: mama na mulher, próstata no homem, pulmão, cólon e reto. No norte e nordeste também a gente tem uma alta incidência de câncer de colo de útero, então assim, aqui no sudeste não é uma realidade tão forte pra gente, porém no norte e nordeste também eles são incidentes. Doutor Felipe, aproveitando aí que o senhor falou de próstata no homem, é muito importante a gente falar isso nesse bate-papo hoje aqui, para consciência e para conscientização das pessoas. Ainda há preconceito quanto aos homens nas brincadeiras, na consulta oncológica. Então eu queria que o senhor desse um alerta aí para esses homens hoje, acima de 50 anos, eu não sei se é esse período, se é 45, quando que o homem tem que buscar aí essa consulta até para a prevenção, doutor? Assim, infelizmente ainda existe muito esse tabu, os homens com medo, né, com receio, preconceito em relação ao rastreio do câncer de próstata. Então assim, tem um questionamento entre a Sociedade de Urologia, de Medicina da Família e de Oncologia em relação ao rastreio do câncer de próstata.
porém ficou-se definido que ele tem que ser muito individualizado. Cada indivíduo tem que ser avaliado pelo médico, pelo urologista. A idade, a partir de 40, 45 anos, seria importante uma primeira consulta para avaliar com o urologista, ele vê quais são os fatores que esse paciente pode ter de risco, tanto para câncer de próstata quanto para outros tipos de neoplasia. Também é importante a gente salientar o rastreio de câncer de cólon, que é muito importante, que se o paciente buscar isso e fizer esse rastreio, ele pode até evitar de se desenvolver um câncer realizando os exames. Por isso da prevenção. O câncer ele tem sempre uma origem genética ou há outros fatores envolvidos, doutor Felipe? Na verdade, assim, a grande minoria, vamos dizer, de 5 a 10% é puramente genético, então o paciente já herdou um DNA do pai e da mãe que na hora que formou o seu DNA veio com algum defeito. Então, mas pequeno, 5%? Pequeno, 5 a 10%. A principal causa do câncer são fatores epigenéticos que a gente fala, que seria o quê? A interação entre o DNA, o material genético do paciente, mais os fatores ambientais que ele é exposto. Quais são aí esses fatores para o desenvolvimento do câncer, quando o senhor fala aí para esses fatores aí? Sim. Esses fatores ambientais, quais seriam, né? Então, assim, seria o paciente exposto, por exemplo, a uma radiação ionizante, paciente que toma muito sol tem o risco de ter câncer de pele, paciente que fuma muito tem o risco de câncer de pulmão, ingestão de alimentos ultraprocessados, que aumenta um pouco o risco de câncer de cólon, de intestino. Quando o senhor fala de produtos muito processados, a gente vê que de um tempo para cá, de um período para cá, houve um aumento muito grande de pessoas que têm a doença. E antigamente a gente não ouvia falar muito porque também não tinha tantos produtos processados como é hoje. Sim. O senhor acha que isso também influencia? Ou seja, os hábitos saudáveis, doutor, está fazendo a diferença para que essa doença esteja nesse crescente? Sim, assim, a gente está caminhando, né, evoluindo muito, graças a Deus, em relação a essa prevenção. Então, alimentos ultraprocessados, existem muito corante, muito produto que não é natural, que acaba induzindo um estresse ao intestino, a esse organismo, e isso acaba causando um estresse oxidativo, né? A célula vai sofrendo e pode formar esse câncer. Alimentação, quanto mais saudável for, quanto mais puder descascar alimentos, que a gente costuma falar, ao invés de abrir embalagens, isso é melhor. Isso olha que bacana, é um momento que o senhor fala bem didático, Sim. Mas que para o telespectador entender, né? Bacana essa colocação sua, descascar o alimento e não tê-lo pronto, né? Então sim. Ter esse cuidado, doutor, com certeza, importante. E sempre assim, aliado tanto à alimentação, também a prática de atividade física é essencial. Álcool e tabagismo. Álcool e tabagismo, infelizmente, eles são muito carcinogênicos, né? O cigarro, ele é totalmente ligado a câncer de pulmão. Mais de 80% dos casos de câncer de pulmão são devido ao cigarro. Mas também não só o câncer de pulmão, é importante a gente recordar isso. Paciente que fuma tem alto risco de câncer de esôfago, de cavidade oral. Câncer de bexiga é muito ligado ao tabagismo. Nessa área aqui da garganta da laringe, também, da laringe. A gente costuma falar que é o câncer de cabeça e pescoço, né? Que envolve tanto a cavidade nasal, a cavidade oral e a região da garganta e do esôfago. Então, o tabagismo, né, esse estresse que a célula fica sofrendo com a fumaça, com todos os produtos cancerígenos que a gente sabe que o cigarro tem, causa isso. O álcool também muito ligado ao câncer de fígado principalmente, desenvolve a cirrose, que vem a desenvolver o carcinoma hepatocelular, que é do fígado, do pâncreas, também do estômago. O estômago também, doutor. Então, assim, são vários fatores órgãos que são vão ali acometidos. E o estresse, doutor, de aquele paciente que chega no seu consultório e não tem aí outro relato a não ser muito estressado, isso desenvolve também, doutor? Como é que funciona no organismo? Uma vez que o senhor está na área hoje, né? O doutor Felipe hoje nos orientando, passando para você, telespectador, toda aquela prevenção que você pode ter, a você mulher, a você homem, para neste momento, a gente está no mês de abril, mês que a gente pode falar que é o mês do câncer, né, doutor? Para essa prevenção, né? Sim. É importante falarmos isso. O doutor Felipe Maciel Pereira, ele que é médico oncologista, hoje
nos orientando, passando para você, telespectador. Quando aquele paciente chega no seu consultório, doutor, e fala que ele está com estresse muito grande, e aí o senhor vai fazer todos os exames, pedindo os exames, e aí detecta aí um problema mais sério. Essa questão do estresse, ele é um global, né? O nosso corpo, ele não funciona só o organismo, só o cérebro, ele é todo em conjunto. Então, o paciente que é muito estressado, a gente já sabe que ele não vai dormir bem, que ele não vai se alimentar bem, não ingere líquidos. Então, assim, isso num contexto do organismo, que todos os sistemas têm que funcionar em conjunto, isso aumenta a capacidade de deixar radicais livres. Esses radicais livres são como se fossem sujeiras, vamos dizer assim, que ficam no organismo e acabam... Vai acumulando ali, vai né, acumulando e vai irritando a célula, e essa irritação da célula acaba por induzir que ela faça uma divisão errada. Então, que no caso seria o desenvolvimento do câncer. Então, assim, o estresse, ele vem em conjunto com todos esses fatores que eu falei, questão de um sono ineficaz, o paciente não consegue descansar. O sono é muito importante para o organismo, para a regulação hormonal. Então, quando a gente está dormindo naquele sono profundo e em repouso, o nosso cérebro, todas as glândulas, elas fazem o controle do organismo, reconhece como que está o nosso organismo, se está tudo funcionando bem, se tem que ajustar algum hormônio. Então, a pessoa estressada que não dorme bem não tem esse ajuste hormonal. Então, o organismo fica funcionando de uma maneira muito errada, sabe? Então, e aí é aquele efeito dominó, né? Sim. Não tem uma noite tranquila, o organismo não repousa, enfim, vai surgindo... Se alimenta mal, se alimenta ingere mal, água justamente. Correto. Então, são fatores que vão se somando, sabe? Certo. Qual que é a importância atualmente, doutor, do diagnóstico precoce ao tratamento do câncer? Então, assim, toda vez que a gente por exemplo, o paciente acabou de diagnosticar um nódulo, alguma coisa que diagnosticou o câncer, a gente sempre faz o estadiamento. Esse estadiamento, a gente vai ver o tamanho do nódulo, se tem algum gânglio envolvido, que são as células de defesa, e se tem alguma metástase. Juntando essa avaliação do tamanho do tumor, dos nódulos, e se há presença ou não de metástase, a gente classifica o paciente em estágios clínicos que a gente fala, que vai desde o estádio 1 até o estádio 4. As pessoas vai do 1 ao 4, é isso? Do 1 ao 4, onde 1 é o mais inicial e o 4 já é quando é metastático. Já é o mais agressivo, a gente pode falar assim. Já está espalhado no organismo. Quanto mais a gente consegue descobrir no estágio 1, maiores são as chances de cura, porque quando está no estágio 1, é um estágio inicial, está só naquele órgão. Então a gente consegue fazer uma cirurgia para retirar aquele tumor, fazer uma radioterapia, e isso tem uma alta taxa de cura. Por exemplo, o câncer de cólon, quando descoberto em estágios iniciais, ele tem até 70%, 80% de chances de cura. O de mama também, né, doutor? O de mama também. Quanto mais precoce descobrir o câncer de mama, se descoberto um nódulo menor que 1 centímetro, a paciente pode fazer uma cirurgia conservadora hoje em dia, retira 30, 40 gramas da mama, uma cirurgia bem pequena, consegue até, às vezes, em alguns casos, fazer a simetrização da outra mama. Então, a paciente faz uma cirurgia bem conservadora, que vendo a pessoa nem vai parecer que teve um câncer e está tratado, curado. E quais são esses exames preventivos que são recomendados hoje na medicina, doutor? Então, assim, pensando no contexto do Brasil, né, dos principais tipos de neoplasia, câncer de mama, a gente tem a mamografia e ultrassom, que tem altas taxas de rastreio, diagnóstico precoce dessas neoplasias. A mamografia e o ultrassom também, de doutor? Mama também. Dependendo do contexto da mama, os dois se somam, sabe? Certo. Cada um vê uma parte específica. Em relação ao câncer de próstata, nós temos o toque retal, né, que pode ser feito pelo urologista, a dosagem do PSA, e isso está muito individualizado. Por exemplo, na mama, mamografia e ultrassom. Em próstata, depende de cada indivíduo. Cada caso é um caso, Cada caso né, é um caso. Câncer de cólon, a colonoscopia, ela é muito eficaz. Ela faz essa avaliação por dentro do intestino, consegue até tratar cânceres em estágios iniciais. Através desse exame? Pelo próprio exame. Olha, que no bacana. exame, o médico que está fazendo, né, geralmente o proctologista, ele já vê essa lesão, já retira ela e está curado. Em muitos casos não precisa nem fazer mais nada. Câncer de colo de útero, a gente tem o citológico, né, o Papa Nicolau, como é conhecido, que faz uma amostragem dessas células do colo do útero. Coleta ali e aí faz. Ali. E a partir de qual idade é indicado fazer exames? E eles têm que ser regulares, doutor? Tem que ser regulares. As mulheres, elas estão na frente de nós homens, né, em relação a essa prevenção.
O Papa Nicolau, que é o preventivo de colo uterino, ele é indicado a partir dos 25 anos, quando a paciente iniciou atividade sexual, tem que ser feito 2 a 3 anos seguidos. Se não tiver nenhuma alteração, pode ser feita a cada 2, 3 anos. Mamografia e ultrassom, iniciar ali entre 40 e 50 anos a fazer o exame, para poder fazer o rastreio do câncer de mama. Próstata, a maior incidência é a partir de 50 anos, mas eu sempre falo essa questão de rastrear antes com o urologista para ele ver a individualidade de cada pessoa. E para saber o histórico familiar também é muito importante. É importante, né, porque é um fator de risco, infelizmente, para câncer de próstata é a história familiar. Câncer de cólon a partir de 50 anos, fazer essa colonoscopia é essencial, então a gente sempre costuma brincar. O paciente fez 50 anos, ele ganha um bolo de aniversário e um pedido de colonoscopia. Então é importante fazer a colonoscopia todo mundo, até quem não fez ou conhece algum familiar que não fez, procurar um médico para fazer a avaliação e a solicitação do exame, que é um exame essencial. E para a gente encerrar hoje esse programa, doutor, esse momento saúde que nós estamos aqui desenvolvendo na TV Câmara, como é que o SUS e os hospitais públicos oferecem acesso a esses exames? Existe, doutor? Existe, com certeza. O SUS ele vem descentralizando, então assim, hospitais eles ficam mais em relação ao tratamento e o segmento, o rastreio é mais feito na unidade básica, então nas UBSs existe um médico responsável pela UBS que, avaliando o indivíduo, fornece esses exames, existe a mamografia pelo SUS, colonoscopia, todos esses exames. O importante é o indivíduo procurar, ir atrás, ter esse interesse, que pelo SUS é sim fornecido. E aí, igual a minha realidade já está no hospital, a gente já recebe os casos, então, de pacientes já com diagnóstico para fazer o tratamento, ou casos altamente suspeitos que a gente precisa fazer alguma coisa específica. Aí faz uma análise ali, faz uma pesquisa desse paciente para saber. Doutor Felipe, quero agradecer a sua participação conosco e que o senhor dê um recado hoje para os homens. Certo. Quero que o senhor olhe ali para os nossos telespectadores e dê um recado para que esse mito, porque é um mito, né, doutor? Sim, é importante falarmos isso, seja esclarecido e que o senhor fale aí com os homens para ter esse cuidado, doutor. Então, assim, esse mês de abril, a prevenção é essencial. Então, os homens têm que parar com esse preconceito de que fazer o exame, fazer um toque retal, seja alguma coisa que vai diminuir a masculinidade do homem. Isso não é verdade. É um exame essencial igual a qualquer outro, que o paciente, quando ele se submete, quando ele faz esse rastreio, aumenta muito a chance de descobrir um câncer inicial que vai ser tratado, curado e nunca mais vai ter problema com aquilo. E até pensando no contexto dos homens, que é engraçado que a gente sempre fala, o homem ele se preocupa tanto com, por exemplo, fazer a revisão de um carro toda vez por ano. Uma vez por ano o carro está na oficina fazendo uma revisão, vendo se tem algum problema. Já em relação ao câncer, não. O paciente deixa seu organismo, não vai atrás, não procura fazer essa prevenção e, com certeza, a saúde do homem, o corpo do homem é muito mais importante do que, por exemplo, um acompanhamento que ele faz com o carro. Então, parar com esse preconceito, buscar, cada caso é um caso, existem diversos tipos de câncer e diversos tipos de tratamento. Então, o principal é rastrear, prevenir e diagnosticar o mais precoce possível. Assim que diagnosticar, vai ter um tratamento e ele vai ser mais eficaz de acordo com os estágios iniciais que ele for descoberto. Tá certo, tá dado o recado para você, homem, importante aí se cuidar e fazer aí a prevenção. Nosso Momento Saúde vai chegando ao fim e a semana que vem tem mais, eu espero vocês.